Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o equilíbrio. Você conhece alguém desequilibrado? É horrível, não é? Faz mal a ela e faz mal também a quem? A todos ao seu redor. Mas, como cristãos, essa reunião de quarta-feira, nós, quando a gente vem ao púlpito, a gente vem com um discurso para pessoas da igreja. É diferente quando a gente vem numa reunião de sexta-feira, de segunda-feira, onde a gente está falando com pessoas, às vezes até pela primeira vez. Nós, cristãos, vocês, maioria batizado nas águas, alguns até batizados com o Espírito Santo, podemos aceitar ser uma pessoa desequilibrada? Veja só o que diz aí em Efésios, no capítulo 4. Qual o problema, qual o perigo do desequilíbrio? Está escrito assim: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e o quê? E não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu não falei onde é que estava? Desculpa lá, Efésios capítulo 4, versículo 26. Eu estava percebendo que vocês não estavam sincronizados comigo. Desculpa lá. Ninguém ousou levantar a mão e dizer: o senhor não falou. Vou brincar. Então agora vamos ler juntos. Irai-vos e não pequeis. Então, peraí pessoal, vamos devagarzinho. Uma pessoa pode ficar irada, isso não significa desequilíbrio. Mas irar, quebrar tudo, bater, já é o quê? Desequilíbrio. Causar confusão, isso já é o quê? Desequilíbrio. Então, o Espírito Santo está falando aqui sobre equilíbrio. Você, como qualquer pessoa, pode se irar, mas dentro de um limite, de não pecar, de não deixar essa ira levar você ao extremo e pecar. Ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E numa tradução, na linguagem de hoje, está escrito que o sol não pode se pôr, ou seja, passar o dia, terminar o dia e você ainda está o quê? Irado. Então, a ira tem que ser uma coisa também passageira. Não pode ser como aquela pessoa que fica irada por semanas, por dias. Então, está falando de quê? Equilíbrio. E ele diz: não deis lugar ao diabo. Então, a falta de equilíbrio dá lugar a quem? Ao diabo. E é sobre isso que eu quero falar. Por isso que eu trouxe aqui a minha régua do equilíbrio, para ficar mais claro para você entender. Deus trabalha neste campo de atuação aqui. Você consegue ver as cores daí? Bom, aqui nessa área verde é o campo de atuação de Deus. Deus trabalha no equilíbrio. Enquanto você estiver aqui nessa área, você pode contar com Deus, porque Deus trabalha aqui nessa área. Quando você chega nessa zona, você já está numa zona perigosa, porque nessa zona aqui você pode não contar com Deus em determinadas atitudes, em determinadas circunstâncias, porque agora você está a meio do caminho do campo de atuação do diabo. Porque o diabo, como eu falei durante essa semana, ele trabalha nos extremos, no excesso ou na escassez. Ele trabalha nesse campo de atuação. Então, quando uma pessoa permite que suas atitudes, sua vida, chegue a uma desses pontos, ela está correndo perigo, porque aqui é onde o diabo se torna mais forte. Aqui é onde as coisas para o diabo se tornam mais fáceis. E eu separei aqui alguns exemplos. Por exemplo, no caso do trabalho, você tem que trabalhar e ser uma pessoa dedicada. Mas quando você trabalha
demasiado a ponto de não ter tempo para cuidar da saúde, não descansar, não tem tempo para a família, não tem tempo para buscar a Deus. Então você entra numa zona onde o diabo fica muito mais, onde ele tem muito mais facilidade para causar problema no casamento, para trazer problemas de saúde, para trazer problemas espirituais, esfriamento. Percebe sim ou não? Tudo por quê? Porque você saiu de uma zona segura e se deixou entrar numa zona perigosa. Mas por outro lado, tem pessoas que elas pensam que não precisa trabalhar, que acham que porque agora está na igreja, Deus vai fazer o dinheiro cair da onde? Do céu, e Deus tem a obrigação de abençoar ela. Então, por conta disso, ela não quer trabalhar, não quer pegar qualquer trabalho, e às vezes surge uma oportunidade onde ela tem que pegar um trabalho mais pesado, ou um trabalho onde é uma oportunidade que vai exigir um pouco mais dela, e ela está sempre recusando. Então aqui o diabo também vai agir, porque vai fazer com que ela passe anos com a vida do mesmo jeito. Aí as brigas que não acontecem pela ausência da pessoa dentro de casa, vai acontecer pela falta de dinheiro. Percebe sim ou não? E assim o esfriamento que o diabo não causa por ela não vir à igreja, vai causar por ela ficar olhando a vida dela, ficando para trás, enquanto a vida dos incrédulos vão para onde? Para frente. Então o diabo vai colocar dúvida. Então, por isso que a palavra de Deus ensina o equilíbrio. O que é que diz lá no Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Olha só, Deus está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Então ele está dizendo que tem que ter trabalho, mas tem que ter Deus edificando, tem que ter Deus ali. Então quando uma pessoa, ela tem tempo para buscar a Deus, ela está investindo na vida profissional dela também, porque você estando bem com Deus, seu trabalho vai render mais. Mas se você não estiver bem com Deus, você vai trabalhar muito e não vai sair do lugar. Então quando você tira tempo para buscar Deus, você está amolando o machado, como nós já pregamos aqui em outra ocasião. Quando você tem um machado amolado, você faz menos força e o trabalho rende. Quando o machado está embotado, se eu não me engano é Eclesiastes 7 que fala sobre isso. Quando o machado está embotado, está sem corte, você tem que fazer mais força e trabalhar por mais tempo. Quando a sua fé não está em dia, é isso que acontece. Aí você tem que correr, trabalhar demasiado e não sair do lugar. Entende sim ou não? Podemos, por exemplo, trazer isso para a aparência. E por que eu digo isso? Porque você sabe que você tem que cuidar da aparência. Somos cristãos, somos o templo do Espírito Santo. Mas você sabe que tem pessoas que elas correm para um exagero, e tem gente que é capaz de ir 3 vezes, 4 vezes ao ginásio, o que não é errado, desde que ela tenha tempo para buscar Deus também. Mas tem gente que não falta numa aula do ginásio, mas falta para buscar o Espírito Santo, para buscar a presença de Deus. Então a pessoa está cuidando mais da aparência, que é passageira, porque por mais bonito que você possa ficar, um dia você vai ficar feio, e um dia o corpo vai ficar por aqui. Você tem que cuidar da sua vida espiritual também, mas também não significa que você não vai cuidar da sua aparência, porque por outro lado tem gente que não cuida da saúde, que não cuida da sua aparência. Aí o que acontece? Entra no campo de atuação do diabo, porque ali o diabo já vai colocar problemas na vida sentimental. Quantas pessoas que eu já vi ter problema no casamento, porque depois que casou não se cuidou mais, já não se importa mais, e o marido sente falta daquela esposa que se cuidava, a esposa sente falta do marido que se cuidava. Hoje o marido não se cuida mais, então entra no campo de atuação do diabo. O diabo consegue mexer os pauzinhos dele. Percebe sim ou não? Então, por isso a Bíblia ensina o quê? O equilíbrio.
Podemos falar, por exemplo, sobre as amizades. Quando chega essa altura do fim do ano, às vezes sempre tem alguém que pergunta: pastor, olha, vai ter lá no meu trabalho, vai ter uma festa do trabalho, confraternização que falam, não é isso? É pecado eu ir a uma festa do trabalho? É pecado eu ir a uma festa de aniversário? Não, não é pecado. Você pode ir a uma festa, não é nenhum problema. Você não pode ser aquela pessoa que diz assim: não, eu não vou porque eu sou da igreja. Claro, dependendo da festa. Eu estou falando festa de trabalho, estou falando festa de aniversário, eu não estou falando balada. Está entendendo? Sabe o que é balada, né? Noitada, essas coisas. Não, aí não tem conversa. Eu estou falando uma festa social, uma festa de aniversário, uma festa do trabalho, uma festa de casamento. Você pode, faz parte. Nós vivemos um ambiente social. Se você não tem esse convívio com as pessoas, como que elas vão ver Jesus em você se elas não vê você? Então você tem que estar presente. É como aquela pessoa diz assim: ah, pastor, tem uma amiga que me chamou para tomar um café com ela. Pode, vai no café, vai visitar ela, não tem nenhum problema. Mas o problema é o que pode acontecer ali. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, quando fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo convém. Guarde essa frase: mas nem tudo convém. Por quê? Você vai a uma festa de trabalho e lá começa uma dança sensual, uma dança com coisas que não condiz. Você é um cristão, você é um homem, uma mulher de Deus, e aí você está ali, mas você diz: não, deixa eles e eu fico aqui, aproveito, converso com quem for preciso. Percebe? Sim ou não? Você está lá com os amigos da empresa, e aí eles começam a falar besteira, começam a falar um monte de coisa, aí você já está vendo a linha o quê? Amarela. Você já está vendo que a coisa está indo, fugindo do normal. Aí você, educadamente: olha, vou ali na casa de banho e já volto. Acabou. Entende? Sim ou não? Não pode é você, numa festa de trabalho, não ter nenhuma diferença entre o seu comportamento e o comportamento dos incrédulos. Você vai a uma festa de aniversário ou uma outra festa qualquer, e os incrédulos que estão lá olharem para você e não ver nenhuma luz, nenhuma diferença no seu comportamento, nas suas palavras, na sua maneira de agir, porque senão, aonde está a diferença entre a luz e as trevas? Aonde está o sal, que Jesus disse que nós somos o sal da terra? Percebe? Sim ou não? Então, por isso, você tem que manter o quê? O equilíbrio. Vamos falar de família. Há pessoas, por exemplo, que são demasiado apegadas à família. Você acredita, por exemplo, que às vezes quarta-feira a gente está buscando o Espírito Santo e tem gente que está com a foto da família onde? No coração. Tem que ter um equilíbrio. Tem hora de orar pela família, tem hora de buscar pela família, mas tem hora que você tem que buscar pela sua vida com Deus. Então tem gente que é extremista nesse sentido, coloca a família acima de tudo, e isso se torna idolatria. Quando Deus fala que nós temos que amar Ele acima de todas as coisas, é justamente pelo perigo que é você colocar um familiar seu acima dele. Porque quantos que perderam um ente querido, e depois que elas perderam aquele familiar, elas perderam a razão de viver, elas simplesmente desmoronaram. Porque você tem que entender: eu amo a minha esposa, mas a única coisa que eu tenho que vai ficar eternamente comigo é a presença de Deus. Nem eu vou ficar eternamente com ela, nem ela. Um dia um de nós vai partir, não sei quem vai primeiro. Bom seria se fosse juntos, para um não sentir a falta do outro. Mas são coisas da vida. São coisas da vida. Então há pessoas que elas dizem assim: o meu filho é tudo para mim. Está errado. O seu tudo tem que ser Deus. Se o seu filho é tudo, Deus é o que então? É o resto? Porque Deus, ou Ele é o seu tudo, ou Ele não é nada. Ele não fica em segundo. Mas tem gente que idolatra.
Por outro lado, há outros que nem sequer dão atenção à família. Há pessoas, por exemplo, que chega a essa altura do ano e o filho pede para ela visitar, e ela, não, eu não vou visitar porque eu vou na igreja. Vai visitar ela. E lá na cidade dela, vai na igreja. Mas tem gente que não liga, tem gente que não telefona, tem gente que não dá atenção. Por isso que tem familiares que odeiam a igreja. Muitas pessoas odeiam a igreja por causa desse desequilíbrio. E eu posso dizer isso para você, porque eu já falei das lutas que eu passei aqui quando eu me converti. Mas dessas lutas que eu passei, 90% foram por minha culpa. Eu posso dizer para você que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria evitado 90% das lutas que eu passei na minha família. Porque, para você ter uma ideia, eu estudava durante o dia, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Na sexta-feira, eu saía da escola e ia direto para a igreja. Dormia na igreja no final de semana e só ia para a igreja no domingo, só ia para casa no domingo à noite, porque tinha que pegar a mochila e a roupa para o trabalho para o dia seguinte, porque senão eu era capaz de ir da igreja direto para o trabalho. E minha mãe chegou a dizer uma vez que não me via, porque de fato eu saía 6:30 da manhã para ir para o trabalho, e quando eu chegava da escola era 11 e pouco da noite, e no fim de semana eu não era capaz de ir almoçar com eles, eu não era capaz de estar com eles. Então é natural que eles vão odiar a igreja, porque eles vão achar que é a igreja quem estava fazendo isso, mas não era a igreja, era eu que era desequilibrado. Entende sim ou não? Então eu estava indo para o outro lado, né? No caso, eu não dava atenção nenhuma à família, eu não estava presente. Como que eles iam acompanhar a minha conversão? Como que eles iam ver a minha mudança se eu não estava presente? Entende? Então o que é que diz a Bíblia? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, está escrito: se alguém não cuida dos seus, é pior que o descrente. Então, não é idolatrar, mas também não é deixar de quê? De cuidar. E para finalizar, para não me exceder demasiado, vamos falar das coisas espirituais. O excesso de espiritualidade causa o fanatismo, faz a pessoa se tornar fanática. Por exemplo, eu me lembro de um caso de uma senhora que veio reclamar porque foi com a mãe, que é da igreja, no mercado, e aí quando foi passar no caixa, a funcionária, Feliz Natal, e pronto. A mulher da igreja: Feliz Natal o quê? Natal é do diabo, e que isso e que aquilo. Fanatismo. É claro, nós temos conhecimento do que está por trás das festas natalinas, sabemos o que significa cada símbolo, sabemos que é uma festa pagã disfarçada de uma festa cristã, e isso está acessível para todo mundo, é fácil você descobrir isso, mas a gente tem que respeitar a fé dessas pessoas. Desejou Feliz Natal, para a senhora também, acabou. Boas festas, para a senhora também, muito obrigado. Mas tem gente que é o quê? Fanática, e esse tipo de pessoa afasta as pessoas de Jesus. Então você não pode querer uma super santidade. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, está escrito assim: não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Entenda uma coisa: Deus não exige super santidade de ninguém, Ele exige santidade, comunhão. Agora, aquela pessoa que quer ler a Bíblia o dia inteiro e não cuida da família, não dá atenção, a pessoa vem o dia inteiro, vem todos os dias para a igreja e a casa está uma bagunça, vem todos os dias para a igreja e não lava, não cozinha, não passa roupa, e a família vê que a pessoa está na igreja todos os dias. Isso é religiosidade, isso é fanatismo. Então, pastor, não posso vir todos os dias à igreja? Claro, se você é uma pessoa reformada, se você é uma pessoa que tem tempo, se você é uma pessoa que está de férias, excelente, é melhor estar em casa, estar na igreja do que estar em casa sem fazer o quê? Agora, se você
Se você tem família para cuidar, tem pessoas para dar atenção, tem casa para cuidar e não consegue estar todos os dias na igreja, escolha os dias que você tem e pode vir e participa. Agora, vamos falar da escassez. Agora, tem gente que é domingueiro ou domingueira sem necessidade, porque poderia vir a quarta-feira, poderia vir a uma segunda-feira fazer corrente, poderia vir mais vezes, mas também o quê? Não vem. Então é aquela pessoa que não é uma fanática, mas também é uma pessoa relaxada com a sua vida espiritual. Não fica lendo a Bíblia o dia inteiro, mas também não é capaz de ler a Bíblia quando está em casa, só lê quando está onde? Na igreja. É aquela pessoa que não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não faz nada relacionado à vida espiritual. Então tem que haver o quê? Um equilíbrio. Percebe, sim ou não? Conseguiram entender mais ou menos? Então, o que é que Deus quer? Veja só, abra aí por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 5, por favor, para a gente terminar. Gálatas capítulo 5, deixa eu falar logo o versículo antes que eu esqueça de novo. Versículo 26. Desculpa, 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e qual é o nome? Temperança. Algumas traduções diz domínio próprio, porque temperança e domínio próprio é a mesma coisa. E eu colocaria aqui também um outro sinônimo: equilíbrio. Temperança, domínio próprio é o quê? Equilíbrio. Então, por isso que a gente fala da necessidade da pessoa ter o Espírito Santo, porque a única maneira de você ser capaz de ter esse equilíbrio em todos os aspectos é você tendo o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, não significa que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não fique desequilibrada. Ela pode ficar, mas antes dela chegar ao desequilíbrio, o Espírito Santo vai falar com ela, ele vai mostrar para ela. Então ela vai sair de casa e ela quer estar apresentável, vai a uma festa, vai a um jantar, quer estar bem apresentável, aí ela põe uma roupa, viu que engordou mais um pouquinho e viu que aquela roupa está mais apertada do que o normal. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Olha, isso não é, essa roupa não está bem em você mais não, é melhor você trocar. E aí quando ela está sensível à voz do Espírito Santo, o que ela faz? Ela troca. Percebe isso não? Então quando a pessoa ela está, por exemplo, na vida espiritual, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais como antes, a correria do dia a dia está consumindo o tempo dela, não está mais tendo tempo para Deus. Quando ela chega nessa zona, o que o Espírito Santo faz? Olha, você já não ora mais como antes, veja lá, você está se esfriando. E aí a pessoa, quando ela está sensível à voz do Espírito Santo, o que ela faz? Ela faz um propósito de oração, ela faz uma campanha pela vida espiritual dela, ela reage para voltar aonde? Ao equilíbrio. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela vai de uma vez só, não tem uma voz que diga para ela, não tem um equilíbrio, alguém que para ensinar ela. Então ela precisa que alguém fique falando: olha, isso não está certo, olha, você não pode ser assim. Mas quem tem o Espírito Santo não precisa que ninguém fale, porque o próprio Deus faz esse papel. Amém? Então, se você sente que você está aqui numa zona de perigo, o Espírito Santo está falando com você. É aqui, ó. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz tem um ponto de equilíbrio. Você vê os astros, os planetas, eles não têm uma cordinha pendurando eles, tem? Eles têm um ponto de quê? Estão lá equilibrados. A natureza tem o seu ponto de equilíbrio. Até o corpo que Deus nos deu, se você comer demais,
faz mal. Se você comer menos do que o precisa, faz mal. Então, tudo que é de Deus tem equilíbrio. Deus está dizendo para você, é aqui, você quer que eu trabalhe na sua vida? Você tem que estar aqui nessa área. Amém? Se você não tem o Espírito Santo, você precisa, não pode abrir mão dele, para você ter essa capacidade. E se você já é batizado com o Espírito Santo, você tem que estar sensível à voz dele, para deixar ele estar sempre governando a sua vida, ensinando e moldando você a viver uma vida equilibrada. Está claro, pessoal? Fiquem de pé, por favor.